Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às segundas, vamos falar de small caps. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar e já coloquem aqui nos comentários quais aquelas small caps que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, tá? Hoje, pessoal, a gente vai... Hoje a gente vai trazer aqui 5 small caps para não comprar, né? O pessoal da análise separou aquelas que foram mais comentadas por vocês aí nos últimos vídeos, né? E são aquelas que numa visão de longo prazo a gente não tem uma visão tão positiva assim ou tem opções melhores, né? E depois a gente olha os gráficos delas ali para ver como é que estão também. E é importante ressaltar, né, pessoal, até que tem gente, eu acho que não entende o objetivo desse tipo de vídeo. A gente não sabe se as ações vão cair ou subir, né? Então quem está olhando o vídeo daqui a 2 anos e diz, oh, eles acertaram, a ação caiu, não é esse o objetivo. Da mesma forma quem diz assim, ah, eles erraram, a ação subiu, não é esse o objetivo. Né? Como eu falei, tem algumas empresas aqui que a gente não recomenda porque o pessoal não gosta, ou porque tem alternativas mais interessantes, ou porque simplesmente a gente não acompanha. Né? Então o intuito é mais conhecer as empresas, né? Até porque cada pessoa pode ter uma estratégia diferente e ao mesmo tempo que uma pessoa gosta, outra pessoa pode não gostar de determinada ação de determinada empresa. Isso faz parte aí do mercado. Então o pessoal separou as small caps que mais caíram, né, dentre algumas da Bolsa em 2022 e que foram aquelas mais perguntadas por vocês, como eu comentei, para trazer alguns comentários, né, principalmente por que a gente não recomenda a compra dessas ações com uma visão de longo prazo, e como eu falei, depois a gente olha o gráfico delas pensando no médio e curto prazos. A primeira delas é a Ares, né, pessoal, que é uma empresa recente, né, não só na Bolsa, mas é uma empresa nova, ela foi fundada em 2010. Ela tem o controle da família Negrão, que fez fortuna com a Medley, que posteriormente foi vendida por eles, né? E só esse ano a ação está com uma baixa aí de 56%. Em termos de negócio, esse é um negócio muito bom. Hoje, quando a gente olha no mundo, a energia eólica é responsável por 7, 8% de tudo que é produzido. Até 2050 a gente espera que pelo menos seja 20%, então tem um potencial gigantesco de crescimento. O Brasil já está entre os 10 maiores países que trabalham com energia eólica, e a Ares em si é um negócio bom, apesar de ser um negócio novo, né, o segmento dela tem potencial. Então, a questão do produto é um produto que tem qualidade, até porque tem 20 anos, né, de garantia, né, a empresa tem ótimos profissionais, pode crescer com exportação e então tem potencial de crescimento. Quando a gente olha pelo lado negativo, vem as questões, né, que trazem essa objeção aqui do pessoal da análise. A primeira delas é em relação à concentração de clientes, né? Ela tem uma alta concentração em poucos clientes e isso não é muito problemático desde que o cliente não tenha outras opções que ele pode comprar, né? E a gente não tem tanta certeza assim de que a Ares consegue manter todos os clientes na carteira e ainda adicionar mais clientes. Então a perda de um cliente pode ocasionar grandes problemas aqui para a Ares, tá? Além disso, quando a gente olha o mercado chinês, isso eu já comentei algumas vezes, é muito complexo, ninguém passa números nem que seja perto do que seria a realidade do mercado chinês, e a gente sabe como é que é a China, né? Eles podem um belo dia começar a inventar de exportar para tudo que é lugar, e como a Ares, por exemplo, se daria nesse sentido, a gente não sabe. Então, quando não existe previsibilidade, a coisa fica complicada. E a terceira questão que a gente já comentou algumas vezes também é a governança. Na empresa, os controladores da empresa venderam ações dentro do período de lock-up. Isso para a gente é muito complicado, foi uma questão que eles vieram ao mercado, enfim, se justificaram. Mas esse é o problema normalmente das empresas novas, né? A gente não sabe qual é o tipo de problema que a empresa vai ter. Porque problema qualquer tipo de empresa tem. A Light, por exemplo, é uma empresa que tem problemas há muito tempo, mas a gente já conhece esses problemas. É mais fácil lidar com empresas que têm histórico também quando a empresa não está bem, né? Porque normalmente a gente sabe onde o calo aperta. E aqui no caso da Ares, como é uma empresa muito nova, ela tem 12 anos de atuação, a coisa fica um pouquinho mais complexa. A segunda é a Enjoei, né, pessoal? É uma empresa que, em termos de governança, a gente não gosta, né? Só entrar no site de relação com investidores, fazer contato com a empresa. As coisas não são, no nosso entendimento, aqui deixada muito às claras, né? É uma empresa que
ela precisa fazer um dispêndio muito grande para adquirir clientes de marketing, enfim, a gente sabe que existe essa questão de influencers, enfim, né, Instagram, essas coisas, mas de qualquer forma ela precisa gastar muito dinheiro para captar clientes e a gente não sabe historicamente, no momento de inflação mais alto, de juros mais alto, como a empresa se comportaria nesse sentido, tá? Apesar de que, né, tem algumas questões aqui que podem chamar atenção. A primeira delas, que ela é uma empresa que vale 294 milhões e o caixa dela, porque ela não tem dívida, é de 342. Então ela tem mais dinheiro em caixa do que ela vale no mercado. É uma empresa que pode ser vendida em função do baixo valor de mercado. É muito pequeno, dos 300 milhões de reais aí não dá nada, né? 50 milhões de dólares, uma coisa, é um valor muito pequeno, tá? A gente não pode esquecer que esse é um mercado que tem um potencial elevadíssimo, né? E por isso deve atrair concorrência também. Inclusive a própria Renner recentemente comprou uma empresa que é focada nesse tipo de negócio que a gente pode chamar de um brechó do marketplace online, né, onde inclusive a Enjoei é líder aqui no Brasil. E quando a gente olha lá fora, né, pessoal, especialmente após a pandemia, esse mercado acelerou demais, né? Às vezes o pessoal que é mais velho fica meio assim, mas eu não vou comprar coisa usada, enfim. Mas a gente vê uma movimentação muito grande, principalmente das pessoas mais novas, né? Que nasceram, que tem aí 17, 18, 19, 20 anos, tanto comprando quanto colocar itens para venda, né? Então é um negócio que tem muito potencial. A nossa questão não é muito com o negócio, mas a questão é mais com a Enjoei mesmo, né? Então nesse momento a gente prefere outras empresas que trabalhem com varejo de vestuário, por exemplo, e tá cheio de coisa barata aí na nossa bolsa aqui quando a gente olha no setor varejista de vestuário, tá? Mas, como eu falei, pode ser vendida, enfim, essa possibilidade sempre existe. Outra empresa que é a Sequoia, né, pessoal, que a gente gosta da empresa também, do negócio da empresa, né? Ela trabalha basicamente com logística com foco em empresas de e-commerce, né? Aí aqui tem a primeira questão. Vai crescer demais o e-commerce, a gente já comentou algumas vezes, em termos percentuais, a América Latina vai ser o lugar onde o e-commerce mais vai crescer no planeta, tá? Então existem empresas que procuram a Sequoia, vem a Shopee, né? Ela não vai montar a estrutura do nada, normalmente ela pode contratar uma empresa como a Sequoia e, claro, lá na frente montar a estrutura dela. Esse problema, que pode virar um problema, né, da empresa trabalhar o cliente e depois o cliente fazer por conta, vamos dizer assim, era parecido com o que a Card System tinha, né, a CSU Card System. Ela desenvolvia o cliente, depois o cliente ia para outro lugar ou fazia as coisas por conta. Então pode acontecer isso aqui com a Sequoia também. Mas é inegável que esse setor vai crescer. O pessoal que trabalha na empresa tem uma experiência muito grande de mercado, né? Muitos profissionais já trabalharam em outras empresas do segmento, né? O próprio CEO da empresa já trabalhou em Submarino.com, Natura, enfim, ele conhece muito o mercado. Os profissionais conhecem bastante o mercado. E outra questão, né, que ao mesmo tempo é uma possibilidade de potencial, mas também é um risco, que esse setor é muito fragmentado de logística, né? Se a gente pegar as 10 maiores empresas, elas têm 4, 5% do mercado. Então existe a possibilidade de crescer via aquisições, claro que não é todo o setor que atua nesse segmento da Sequoia, mas eles poderiam atuar em outros segmentos também, mas aí tem outras empresas tão interessantes como a JCL, por exemplo, né? E a questão que eles poderiam crescer aproveitando essa fragmentação, mas a questão é que a gente já viu algumas empresas que atuam parecido com a Sequoia e que cresceram bem, só que elas não conseguem crescer sem a margem cair muito, né? Então a gente tem dúvidas também que a Sequoia vai conseguir crescer e conseguir pelo menos manter a margem ou fazer a margem subir. Aí sempre vem aquela questão, tá? Mas se eles crescerem, o quanto a margem vai cair, a gente não sabe. E tendo esse tipo de incerteza também fica um pouco complicado. Era mais ou menos o problema da Cielo, né? A gente sabia que a Cielo, lá em 2017, 2018, dificilmente ia perder a liderança, até hoje ela não perdeu a liderança, mas a gente não tinha a menor previsibilidade de até quando a margem poderia cair, né? Tanto que em janeiro desse ano a gente tirou a restrição em relação à Cielo,
porque já é mais previsível, né? Dificilmente vai piorar em relação aos resultados que ela já vem apresentando. Piorou o que tinha que piorar. Na Sequoia aqui a gente entende que talvez seja um pouco cedo ainda para ter dar esse tipo de afirmação, tá? Temos aqui a Light, né, pessoal? Eu fiz um vídeo acho que faz umas 2, 3 semanas perguntando só sobre a Light. Muita gente nos pergunta. A gente gosta de casos de reestruturação, a gente ganhou muito dinheiro com Copel, ganhou muito dinheiro com Semig. Eu lembro que além da nossa carteira, vou deixar esse relatório de performance aqui para vocês, nós temos a carteira de dividendos, que tem essas empresas, basicamente tem empresas também do setor elétrico, ou as empresas do setor elétrico estão aqui na carteira de dividendos, e nós temos uma carteira especialmente montada com micro e small caps, né? Esse ano ela já está com 13% e tem um histórico bem acima aí do small e do Ibovespa, né? 475 contra 76,63 desde julho de 2017, é uma carteira super tranquila, não é de giro, 10 minutos por mês, o investidor consegue acompanhar essa carteira, né? Então vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? E vou deixar também esse cupom aqui que o pessoal pediu, né, para a gente postergar até hoje à meia-noite. Então a gente posterga hoje, segunda-feira, até a meia-noite para quem quiser comprar ou adquirir, né, a nossa assinatura completa com até 30% de desconto. As informações e os nossos contatos todos aqui na descrição. Então nós gostamos, né, pessoal, de empresas do setor elétrico, de empresas de reestruturação. Só que o caso da Light é que parece que essa reestruturação ela nunca chega, né? Recentemente a gente viu um movimento bem importante, bem bacana, né, do Ronaldo César Coelho, que é o irmão do Arnaldo. Ele trouxe outras pessoas, como o Fundo Atmos, o Carlos Alberto Sicupira, né, que chegou a adquirir 10% ali do capital da empresa, visando essa reestruturação, né? Infelizmente, o Raimundo Nonato Alencar, que era um cara da Equatorial, que é uma empresa super especialista em fazer reestruturação no setor elétrico, já saiu da empresa, né? Entrou um CEO no lugar dele agora. Infelizmente, isso trouxe mais pressão ainda para as ações. E a questão, né, pessoal, no caso da Light aqui, são duas, tá? A primeira, em relação à própria empresa, né? A gente já comentou que só no ano passado a Light gastou 450 milhões para combate a gato no estado do Rio de Janeiro, né? Então, para a gente não faz sentido ter que ficar com esse tipo de preocupação ainda. Já tem muita preocupação, né? Tem inflação, tem juros, tem economia, tem que se preocupar com o gato ainda, enfim. Tem gente que pode olhar e dizer o contrário. Ah, não, eu acredito que os gatos vão terminar ou cair pela metade. Ok, a gente acha que é uma questão mais complexa do que essa. Tanto que se a gente olhar os resultados da Light, né, a empresa está há 20 e poucos anos aí patinando. Se a gente olhar as ações dos últimos 30 anos, quem comprou ações da Light está perdendo dinheiro até hoje, né, porque a empresa não conseguiu se recuperar. E a segunda questão, né, pessoal, que é mais importante ainda, é que está cheia de opção interessante no mercado de energia, né? E se a gente for pegar empresa que pode se reestruturar, né, a Copel, a continuidade da reestruturação, a Semig, que a gente já saiu, são opções mais interessantes no nosso entendimento do que a Light. Então, a gente acha muito risco para uma possibilidade hoje pequena de retorno, ainda mais levando em consideração um monte de empresas boas aqui que tem no setor, tá? E que não necessariamente sejam small caps. E temos aqui, né, pessoal, a CVC para finalizar. Esse é um segmento que a gente acha muito complexo, né? Talvez fora do Brasil tenham opções menos complexas que trabalham com turismo, como Booking, que tem muita receita fora dos Estados Unidos, o próprio Airbnb, né? Mas é um setor muito sensível até demais, mais sensível do que varejo, enfim, a questão da economia, né? Por outro lado, né, quando a gente fala em coisas boas, aparentemente não tem muito mais para onde piorar a CVC. A gente não pode esquecer que nós tivemos aquela mancha de petróleo, você se lembra que teve no Nordeste, aquele vazamento. Nós tivemos crise na Argentina, que a CVC tem posição. Tivemos o Covid, que foi terrível para a CVC, e quebra das empresas de aviação, como foi o caso da Avianca, e mais recentemente com o problema da Itapemirim, né? E eles precisam comprar passagens, né? Basicamente fica lá com o negócio com o pires na mão, né? Porque a empresa quebra e tu comprou passagem da empresa, até ser realocado isso, enfim, é muito complexo, e além da questão de fraude contábil que nós tivemos recentemente. Então, aparentemente, não tem muito mais para onde piorar, e o dólar nesses patamares inibe um pouco
as pessoas para viajar fora do Brasil, onde ela poderia se beneficiar também, mas estimula muito o mercado interno, tá? Não é um segmento que a gente gosta, como eu falei, mas aparentemente não tem muito para onde piorar aqui a CVC, tá? Como eu falei, nós temos as nossas recomendações de longo prazo e também as de médio e curto prazos, né, como o swing trade, o rastreador, long short, opções, todas estão positivas aqui em 2022. Né? A gente tem a nossa estratégia do rastreador, por exemplo, que são operações aí de 3 a 6 meses, as informações todas aqui na descrição do vídeo também. Né? E aqui a gente dá muito mais bola para o gráfico do que para empresa. Aqui é o gráfico de Aeris. A Aeris eu já tinha até comentado que a gente tinha feito uma operação aqui em cima, né, que foi uma operação feita lá no ano passado, que deu um ganhozinho, e depois ela engrenou aqui nesse canal de baixa, e aqui ela perdeu o canal de baixa, ou seja, ela estava numa tendência de baixa e perdeu essa tendência de baixa, ou seja, queda livre. Né? Depois ela vem com muita volatilidade, mas graficamente não tem nada aqui apontando que seria interessante para comprar a Aeris. Né? A Enjoei aqui é a mesma coisa, ela vem numa tendência de baixa aqui desde fevereiro de 2021, está com 95%, chegou a bater 95% de queda, agora está 93%, mas também não tem nada aqui indicando. Né? Temos a Sequoia ao contrário, né? Apesar da gente não gostar para o longo prazo, ela está bem interessante aqui para quem adquiriu a empresa pensando no médio prazo, porque recém ela fez um rompimento, ela chegou a cair aqui de julho do ano passado para cá 84%, fez uma sinalizaçãozinha aqui de alta, né? E quem está comprado pode ficar comprado com as ações, né? Porque ela rompeu aqui esse canal de baixa, tá? Então, para médio e curto prazo está interessante. A Light ainda não está interessante para curto prazo. Pode ser que ela tenha formado um fundo ali na casa de 5, mas é aquilo que a gente fala, né, pessoal? Ah, mas não comprei a 5. Ok, então compra 6. Pelo menos não comprou aqui a 22, né? Também uma baixa aí de 78%, tá nesse canal. E aqui que eu queria comentar com vocês que eu falei, né? Se a gente pegar o gráfico da Light de 94 para cá, a ação está com uma baixa de 80%, porque ela não entrega resultado. Né? Então, não adianta a gente ficar também comprando uma ação na esperança que vai reestruturar, porque normalmente empresa ruim, a expectativa é que continue ruim. Fazer turnaround, fazer reestruturação não é tão simples assim como muita gente acha. Mas daqui um pouco ali pelo gráfico a Light possa ser interessante. A mesma coisa a CVC. A CVC, né, para quem opera aqui, pelo gráfico tá bom para compra. Né? Ela chegou a cair aqui 63% de abril desse ano para cá e fez esse rompimento aqui. Venda seria só abaixo de 6,30 e tem tudo para ela buscar pelo menos a casa lá dos R$17. Né? Então, pensando no longo prazo, a gente não gosta dessas empresas, mas pensando no médio prazo ali, a Sequoia é bem interessante, a Light próxima a entrar numa tendência de alta, e a CVC aqui apontando compra nessa casa aqui de 7,80 até 7,90. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, como eu falei, as informações todas aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!